Bom dia! Estamos tão contentes hoje porque comemora-se o Dia da Escola Dominical. E nós estamos juntos aqui. Você que há tempos tem estudado a palavra na nossa Escola Dominical Online e você novo, seja bem-vindo, né? Vamos hoje estudar mais a palavra de Deus e aprender mais dela. Por isso eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na carta de Tiago. Carta de Tiago. Nós vamos para o capítulo 1, isso é o Novo Testamento. E nós vamos ler do versículo 2 até o 4 e depois do 12 até o 15. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o 4 e depois do 12 até o 15º. E vamos hoje estudar tentação versus provação. Tentação versus provação. Bíblia aberta? Então vamos ler a palavra de Deus. Inicialmente, Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. E o texto continua. Agora, capítulo 1, versículo 12. Feliz aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E o texto ainda nos diz, capítulo 1, de 13 a 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E ainda o texto continua, agora o capítulo 1, versículo 14 até o 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Bíblia lida, amém? Agora vamos pedir a Deus a direção através da oração. Oremos. Senhor, é tão bom nós estarmos na Tua presença, sentindo o Teu poder, a Tua graça, poderosa em nossas vidas, diariamente, e agora aqui juntos, para estudarmos a Tua palavra. E ela tem sido o nosso alimento, a nossa força, a nossa capacitação diária, a nossa direção. Gratos, ó Pai, porque sentimos o Teu poder agir em nossas vidas. E agora que estamos juntos na Escola Dominical, fala pela Tua palavra hoje ao nosso coração. Nos dê o alimento espiritual que necessitamos. Me usa como um canal em Tuas mãos. Oramos agradecidos por tudo. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Tentação versus provação. Inicialmente, quando nós pensamos em tentação, nós nos deparamos com o tentador. Quem é o tentador? É uma pergunta sempre que nos é feita, Agora que estamos estudando hoje, tentação versus provação. E no capítulo 1, de 13 a 14 de Tiago, está claramente isso colocado para nós. Eu deixei para ler agora, também no início do estudo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois de havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Claramente, Tiago coloca para nós aí
quem é o tentador, não é o próprio Deus. E nós começamos a ver plenamente que temos essa experiência triste na nossa vida, temos vivido, e a tentação pode nos levar ao pecado e pode nos levar também à perdição eterna. Por isso, quando nós estudamos aí o texto, esse texto traz claramente o que é a tentação e o que é a provação. A palavra grega usada aí no texto, todos nós sabemos que, como hoje a língua franca em nível mundial é o inglês, naquela época de Jesus, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego era a língua que era falada naquele período em todo o mundo. E na língua grega, aí o texto que nós lemos, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico. Mas o Novo Testamento, a palavra aí, peiramos, serve tanto para testar como para provar. Então aí a palavra é usada, a mesma palavra é usada para provação e tentação. E nós precisamos entender quando é ela usada para provação ou quando ela é usada para tentação. É usada a palavra no contexto. Então é o contexto que determina. Nós temos na língua portuguesa a mesma coisa, né? Olha lá, de verbos de lugar. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Então vai depender do contexto. Eu vou cantar ou eu estou apontando algum lugar lá para alguém ou eu canto a nota lá. Assim também é na língua grega. Aí depende do contexto quando eu vou usar para tentação. Quando ela visa aproximar do pecado. Mas quando é usada para aprovação, a aprovação visa nos aproximar de Deus. A tentação nos leva ao pecado, porque nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, concupiscências. Mas a aprovação nos faz a chegar, aproximar-se de Deus. Por isso, quando nós estudamos esse verbo, peirasmos, nós descobrimos que tentação é um prazeroso processo de enfraquecimento moral e espiritual. A tentação vem para nos derrubar espiritualmente, para acabar com a nossa vida espiritual e nos levar a afastar-se de Deus e nos levar a ter a desaprovação por Deus. E normalmente as tentações na vida, elas vêm com um prazer temporário, uma coisa temporária, e que nos leva à derrota, em todos os sentidos, e na nossa relação, na nossa vida espiritual. Mas quando a aprovação vem, é claro, já é um processo mais doloroso, não é prazeroso. Há um prazer no pecado. A tentação nos coloca em coisas que a gente tem desejos que não agradam a Deus, e a gente é levado pela tentação. Mas a aprovação já é um processo doloroso e vai nos dar o fortalecimento moral e espiritual. Enquanto a tentação nos leva à derrota moral, espiritual e até às vezes física, a aprovação nos leva a um fortalecimento espiritual para que sejamos aprovados por Deus. Na tentação, o prazer é temporário. É algo assim momentâneo. E vai destruir praticamente a nossa vida espiritual, a vida moral, social. Agora, a aprovação não é um sofrimento temporário, mas ele nos dá a vitória. E graças às provações, nós temos fortalecido a nossa vida espiritual, Deus tem usado para aumentar a nossa fé, e nós temos crescido espiritualmente através das provações. Por isso, nós lemos aí em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação. E naquele momento que nós estamos sendo provados, nós temos uma capacitação do Espírito Santo como nunca. Nós temos porções dobradas do Espírito Santo a agir na nossa vida naquele momento. E depois de aprovado, é muito especial porque receberá a coroa da vida. Nós não queremos os prazeres
temporários dessa vida, as tentações que vêm e têm derrotado a humanidade em todas as épocas, em todos os tempos. Um prazer temporário, um prazer que desagrada a Deus, mas aquele que é aprovado nas provações, é fortalecido espiritualmente, o que acontece? Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós sabemos que essa vida é temporária, é por algum período, 30, 40, 50, 60, 100, 104, 105 anos, enfim, é nessa vida os prazeres temporários. Ficam tudo aqui, nada levamos para a eternidade. Agora, a aprovação não, nós vamos para com Deus viver eternamente e vamos receber a coroa da vida e vamos viver na glória celestial, desfrutando da vida eterna com Deus para todo sempre. Por isso, Tiago nos coloca aí essa verdade. E hoje nós vamos usar e aprender e trabalhar com a vida de José do Egito. É tão importante porque ele reflete muito bem, ele era um homem de Deus e ele esteve entre os dois momentos da vida, que é a tentação e a aprovação. E nós temos que estar preparados nessa vida porque vivemos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Nós estamos aí envolvidos nessa vida e vamos estar sempre sendo tentados a desagradar a Deus e vamos também estar sendo provados, porque Deus quer que a gente cresça espiritualmente e que a gente se fortaleça nele, descanse nele e aprenda a confiar plenamente nele em tudo na nossa vida. Por isso nós vamos aprender hoje com José do Egito, tentação versus provação. Tentação versus provação. Em primeiro lugar, nós vamos ler agora o Velho Testamento. É Gênesis capítulo 37, o versículo 18. E aí a gente vai conhecer, pelo texto bíblico, a personagem José. Mas eles ouviram de longe, os irmãos de José. Antes que chegassem, planejaram matá-lo. E ainda o texto vai nos colocar José sendo provado. Eu vou começar pelas provações, depois nós vamos para as tentações. Que para nós o mais importante hoje é refletir, pensar nas provações, porque as provações fazem com que cresçamos espiritualmente, sejamos mais íntimos de Deus. E aí nós percebemos já no versículo 18, José passando pela provação na sua vida, a primeira delas. José no Egito das provações, que é a rejeição. Aí nós vimos o texto que os irmãos rejeitaram José. Eram aí 10 irmãos, não é? Eles estavam ali, com exceção de Benjamim, que foi o caçula, os demais estavam todos ali. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, estavam ali e já rejeitaram o irmão, sem chance de reconciliação. Os da própria família odiando o irmão e rejeitando o irmão. Não queremos, vamos matá-lo. Assim nós eliminamos de uma vez a pessoa de José, não é? E ali no período de 14 anos, naquela fase tão decisiva, né? Da pré-adolescência, adolescência, ele já sentindo aí a rejeição dos irmãos. Era uma forma que Deus estava permitindo a situação para José, para prová-lo, para que ele crescesse espiritualmente, desenvolvesse a sua vida espiritual e fosse no futuro. Ele ainda não sabia. Deus tinha um plano especial na vida dele. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito divino. E essa rejeição, Deus tinha um plano nela. Ele permitiu essa rejeição, é o que nós chamamos de vontade permissiva teologicamente. Permitiu para que José se fosse preparado por Deus para desempenhar a sua missão. Lá na frente, aí ele estava como adolescente e já sendo provado com a rejeição dos seus irmãos. Agora, quando nós vemos o versículo 19 de Gênesis 37, nós vamos entendendo mais essa realidade de José diante da provação. Lá vem aquele sonhador,
diziam uns aos outros, ali os 10 irmãos, está vindo aquele sonhador. E aí nós começamos a ver que um segundo ponto importante, uma segunda aprovação do servo de Deus, nós não estamos livres delas, é a ridicularização. Primeiro rejeitaram, agora queriam até matá-lo, agora ridicularizaram e já vieram com aqueles apelidos, com aquelas sátiras, não é? Ah lá o sonhador. Na atualidade é a mesma coisa. As pessoas gostam de ridicularizar aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que andam no caminho de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Atualmente nós somos provados, somos ridicularizados. E hoje é muito comum a gente falar, lá o cristãozinho, olha o santinho, olha o pastorzinho. E a pessoa com o abuso verbal, né? E é muito usado hoje nas sátiras, nas piadas, ridicularizar a figura daqueles que andam com Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que buscam a Deus, por aqueles que não buscam a Deus. Eles fazem praticamente isso, e é o que aconteceu, é uma provação. A gente passa e se mantém firme, porque nós estamos aqui representando não a nós mesmos, mas o Rei dos Reis, o Senhor de Senhores, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, as provações de José, primeiro rejeitado, agora a gente viu aí ridicularizado. E o texto bíblico vai mostrar ainda mais para nós. Gênesis 37, 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Seu pai havia feito uma túnica bonita para ele. E já imediatamente usaram de violência para com ele. E no versículo 24 de Gênesis 37, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Olha a atitude. Não só falaram, não só ridicularizaram, mas tomaram atitudes para com o seu irmão de violência. E aí pudemos perceber a injúria física. Nós não estamos livres nas provações de passar por essas e outras situações de rejeição daqueles que estão conosco por servirmos a Deus, tratarem-nos mal, não é? Ridicularizarem, e até física, e a gente viu aí no texto, né? Sua túnica foi tomada e eles demonstraram naquela atitude a ira e violência, a raiva, rancor em relação ao irmão. E na atualidade nós percebemos muito bem isso, dentro das nossas famílias, percebemos às vezes atitudes até com violência, as violências familiares. Nós temos pedido muito, orado muito a Deus para que isso desapareça dentro dos lares, as agressões dentro dos lares, né, entre aqueles que estão ali naquela vida familiar. E aí José, passando por essa provação, terceiro momento triste, ele pôde sentir face to face, cara a cara ali, a demonstração da atitude tão nociva da parte dos seus 10 irmãos que estavam com ele ali naquele momento. Agora vejamos que em Gênesis capítulo 37, 24, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. E no versículo 20 agora, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Então observemos aí que primeiro momento é a atitude dos irmãos. Agora, na segunda parte do texto, já no capítulo 39, José já é vendido pelos irmãos para a caravana de midianitas que vinham passando. Ele vai como escravo, vende o próprio irmão como escravo. Olha a atitude daqueles que não servem a Deus. São práticas totalmente erradas, contrárias à vontade divina. E foi levado para o Egito, comprado para a casa de Potifar, não é? E lá ele enfrenta também, novamente, provação. E a gente vê aí que esses dois textos refletem a aprovação do confinamento, preso. E a gente observa aí, e tudo de forma injusta. Em primeiro lugar, a gente vê aí José ali naquele poço, colocado pelos irmãos. Ele não fez nada, nada praticou.
mas por causa do ódio, da raiva, o rancor. Como a gente vive na nossa sociedade. As pessoas nos odeiam, têm raiva, têm ódio. Nós nunca fizemos nada para com elas. O problema não somos nós, mas é o coração dessas pessoas que não servem a Deus. Pessoas que não têm o temor de Deus, quer dizer, o respeito, que não conhecem o amor de Deus, o poder de Deus nas suas vidas. E muitas delas até têm ciúme, inveja da alegria que há em nosso coração, da felicidade. E nós temos uma felicidade que não é passageira, é uma felicidade eterna. E nós temos uma alegria que transcende a tudo e sem mesmo querer, ela é transmitida pela nossa vida, pelo comportamento, que é a alegria do Espírito que está em nós. E é tão triste, né? Ali, ambas situações de injustiça. E horrível era a sua situação. E a gente vê hoje quantas pessoas vivendo numa cadeira de rodas. É tão triste, né? As pessoas que tiveram uma vida normal, de repente um acidente, as colocam em cadeiras de rodas. É duro ficar numa cadeira de roda. Eu oro muito por essas pessoas, não é fácil. E eu peço muito a Deus para que a medicina avance e agora com o avanço nas células-tronco, que em breve a gente possa ver as pessoas voltando a andar novamente, somente aquelas que tiveram a oportunidade de andar e agora, por acidente, estão nessas condições. Em asilos, confinados. Quantos filhos aí têm, nessa fase que os pais mais precisam, a idade avançada, quantos filhos não querem cuidar dos seus pais? Não têm amor por eles? Os confinam em asilos, ali estão colocados naquele confinamento, poderiam cuidar dos pais. E agora os abandonam ali naqueles locais. A gente vê muita gente triste com o abandono de animais que não deve acontecer. É tão trágico ver as pessoas, agora nessa fase, principalmente econômica, difícil, as pessoas abandonando seus animais pelas ruas e tal, mas mais triste ainda é ver as pessoas abandonando seus idosos nos asilos, não dando atenção, carinho, não cuidando deles e confinando-os ali em tantas situações complicadas. E aí José, novamente, confinado pelos irmãos num poço e na casa de Potifar, por calúnia, por injúria da sua esposa, ele é levado para a prisão. Novamente o confinamento. E a gente vê que em tudo isso a mão de Deus está a dirigir, a guiar. Nós podemos não entender o porquê está a acontecer tudo isso em nossas vidas. Mas nós sabemos que Deus tem um plano, um propósito. E é isso que manteve a firmeza desse servo de Deus, José, conhecido como José do Egito, mas José manteve-se firme ali, enfrentando as provações, confiando na ação de Deus, confiando que Deus estava agindo em tudo. E descansando em Deus, descansando e confiando nos seus propósitos, na sua vontade. E nós vemos então, numa sequência, as provações que ele enfrentou. E em todas elas Deus estava com ele. Mas vejamos, né, que eu havia esquecido de colocar a imagem, mas aí está claramente a situação, e a gente vê pela imagem aí, ele colocado no poço, e os irmãos ali o observando, né? Então isso é muito danoso, muito triste. Mas vejamos, a narrativa bíblica vai ainda nos revelar algo mais. No capítulo 39, versículo 13, que é o caso da esposa de Potifar. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, o que ela fez? A esposa de Potifar o caluniou. A esposa de Potifar queria transar com José. Queria, com isso, né, satisfazer seus desejos. Queria levar José à pecaminosidade, né? Mas José não poderia fazer aquilo de forma alguma, porque o seu senhor, né, Potifar ali, ele era mordomo da casa de Potifar. Tinha colocado tudo à sua disposição. Porque Potifar via que tudo que José fazia era abençoado. Assim é a vida daquele que serve a Deus. Tudo que faz será abençoado, é a promessa da Bíblia. E ali José, né? E ele foi e ele fugiu, né? Utilizou aquele momento e deixou a sua roupa ali com ela. E ela, com raiva, com rancor, a pessoa sentindo a rejeição, né, da pessoa de José, e ela criou uma versão até lógica, né? Porque ela estava com a roupa dele na sua mão. Era uma calúnia lógica.
E nós temos que tomar muito cuidado porque às vezes nós acreditamos em calúnias lógicas. Parece realmente que é verdade aquilo e é uma grande mentira. Nós estamos numa sociedade em que tivemos a experiência da Segunda Guerra Mundial, que Hitler criou uma versão mentirosa, né, de raça superior, e aí é uma versão terrível que mais de 6 milhões de judeus faleceram, fora os cristãos. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas transformam a verdade em mentira e mentira em verdade. E é tragicamente o que aconteceu aí com a calúnia. A calúnia transforma uma mentira em verdade e as pessoas acreditam piamente naquilo. E é triste ver isso, porque a gente pensa do outro o que a gente é. É trágico isso, a psicologia diz, você pensa do outro o que você é. E é o que aconteceu aí, né? Pensaram mal de José, caluniaram José. Então, mais uma aprovação na vida desse servo de Deus. Agora, quando nós nos deparamos com Gênesis, o capítulo 40, versículo 14, entendemos mais ainda. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso para comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. José agora está na prisão pela calúnia da esposa de Potifar. E lá na prisão, dois servos de faraó foram colocados com ele lá na prisão. O padeiro Mó e o copeiro Mó. Né? E ambos tiveram sonhos. E Deus deu a José essa capacitação de explicar os sonhos. É uma sabedoria dada por Deus. Não capacitação dele próprio, mas dada por Deus. E ambos sonharam, tiveram seus sonhos. Né? E José os interpretou. Infelizmente, o padeiro Mó, depois de 3 dias, seria morto, não seria admitido na vida palaciana novamente. E o copeiro Mó, sim. O copeiro Mó, 3 dias depois, né, ele seria readmitido. E realmente isso aconteceu. E José colocou diante dele. Quando você estiver lá, deles, né, de ambos, quando estiverem diante do rei, lembre-se de mim, né? Fale de mim, fale da minha situação. É muito comum a gente ir aos presídios e conversar com os prisioneiros. Todos eles sempre falam que são inocentes e tal. Oxalá que sejam realmente, né? Nós não duvidamos. Mas muitos mentem que realmente são inocentes. E é triste a gente ver, principalmente os psicopatas que estão por aí. E José, de fato, era inocente. Ele estava preso ali injustamente. E ele alertou ali ambos, né? Tanto o copeiro Mó quanto o padeiro Mó, quando voltasse à vida palaciana, que ele falassem da pessoa dele. E em Gênesis 40, versículo 15, a verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Olha a situação de José. Vendido pelos irmãos, colocado num poço, transformado em escravo, um liberto em escravo. E depois mandado para a casa de Faraó, e lá na casa de Faraó, novamente é levado agora, pior ainda, para uma prisão. E ele não fez nada, era uma injustiça contra ele, esse confinamento. Mas ele sabia que Deus estava com planos, com propósitos. E no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis, nós vamos descobrindo. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Que é comumente. As pessoas, nas horas difíceis, nós as ajudamos, nós estamos presentes em tudo, fazemos o tudo para elas. Passou aquele momento difícil, as pessoas esquecem, né? Como diz o filme, esqueceram de mim, esquecem da gente. E é normal, né? O próprio Jesus Cristo contou a parábola de 10 leprosos. Os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. E é interessante a gente ver isso. E era samaritano, não era judeu. Claramente, um tapa na cara dos judeus quando ele coloca essa parábola, essa história. Então, a mesma coisa aconteceu ali com José. Esqueceram dele. Mas veja bem, isso tudo era um plano de Deus, um propósito de Deus. Aí vem agora o desapontamento dele, né? Abandonado e esquecido pelo copeiro do rei. Mesmo após revelar os sonhos, continuou há um tempo ali na prisão. Agora, nós sabemos que as provações é para crescimento espiritual.
É para que a gente aumente mais a nossa fé em Deus. Descanse em Deus, confie, espere em Deus. A palavra de Deus e o cântico é: confia no Senhor e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. E é claro, o desapontamento, porque ele esperava que a libertação dele estava ali, naquele momento em que ele havia sido usado por Deus para revelar os sonhos, tanto do padeiro mor quanto do copeiro mor. Mas veja bem, tudo tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não atrasa e não adianta. O tempo de Deus é na hora certa. E é claro que José aguardou, esperou em Deus. E nessa vida o mais importante não é esperar em homens, aguardar em homens, que homens são passageiros, temporários. E a voz do povo não é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, não teriam crucificado Jesus Cristo. Mas vejam bem, o tempo de Deus é o tempo de Deus. E ali, o desapontamento, mais uma aprovação para José do Egito. Agora veja bem, mas ele se manteve confiante na sabedoria divina. E é isso que nós temos que aprender nas provações. Nós não entendemos o porquê, mas sempre aprendemos a lembrar para quê? Para que Deus está colocando isso na nossa vida? É com planos, com propósitos. E depois que passamos as provações, descobrimos o quão importante foi passar por aquela situação para que pudéssemos estar desempenhando a missão que Deus tem para nós hoje. E a gente vê essa confiança tremenda. Quando a gente vê lá no capítulo de Gênesis 50, o versículo 20, nós estamos no momento em que os irmãos de José, toda a família agora já está no Egito. Deus usou José vindo daquela forma, com aquelas provações todas, usou aquilo para que ele viesse ao Egito, para salvar a família, para salvar o povo que estava sendo formado, o povo de Israel. Para salvar ali, aquela família veio ao Egito, mais de 70 pessoas, vieram ali sendo tempo de miséria, de vacas magras. Deus trouxe a família de José e eles vieram, e Deus usou José para sustentar a sua família e para a manutenção do povo de Israel. E os irmãos ficaram com receio de que José vingasse deles pelo que eles fizeram para com ele. E olha a resposta do servo de Deus para com os irmãos após a morte do seu pai, após a morte de Jacó. Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não se preocupe com as pessoas que fazem mal contra nós. Procuram tentar nos destruir, nos derribar. E é o que José está mostrando aí. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Deus tinha um plano, um propósito. Nós nunca podemos pensar apenas como servos de Deus em nós. Nós devemos pensar no povo de Deus, na nação de Deus, na igreja de Cristo, que está em todo o mundo, está em todo o Brasil. A igreja de Cristo está em todos os estados brasileiros. A igreja de Cristo está em todos os municípios. Nós vamos pensar nessa igreja como um todo, não em uma coisa, focar em uma coisa específica. Nós temos que pensar na grandeza, no poder de Deus. E ele viu aí, olha, Deus me usou. E usou toda a situação. O que vocês fizeram, houve a permissão de Deus para que fosse usado a fim de que preparasse José para ir ao Egito. E olha a ação de Deus. O tirou de prisioneiro para o palácio. Deus usou ali tremendamente, ele revelou o sonho de Faraó, os 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, e que guardasse tudo em celeiro, e Faraó viu nele a pessoa certa para administrar, porque ele era um bom administrador, ele era fiel, ele tinha a sabedoria de Deus, e ele percebeu isso e mostrou, olha, Deus opera em tudo, mesmo nas provações, Deus está operando, e ele permitiu que vocês me vendessem para o Egito, a fim de usar essa situação para salvar o nosso povo. Então nós temos que pensar sempre no povo de Deus. Isso é fundamental. Agora vejam bem, em Gênesis 39, versículo 1 agora, nós vamos conhecendo mais. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, isso capítulo 39, versículo 1 de Gênesis,
comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E no capítulo 39, versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor Egito. Isso é tão importante, né? Quando nós temos a bênção de Deus, todas as coisas contribuem para a glória do Senhor e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O mais importante é ter a bênção de Deus, não a bênção humana, passageira, temporária, mas a bênção do Senhor que é eterna. E aí nós vamos descobrindo, agora no versículo 3º de Gênesis capítulo 39, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, ele percebeu, esse jovem tem algo especial, ele tem algo diferente, ele é guiado pelo Deus, o Deus dele o guarda, o protege, é o mesmo que as pessoas percebem na atualidade em relação a nós, servos de Jesus Cristo. No versículo 4 do capítulo 39 de Gênesis, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então a gente vê aí que Deus está agindo em tudo. Nós podemos não entender, José não entendia. Vendido como escravo, vendido como ali na casa de Potifar. Mas em tudo Deus estava com ele, cuidando, zelando. Em terra estranha, Deus estava presente. Em situações estranhas, difíceis, não tememos passá-la, porque Deus está conosco. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. E aí, continuando aí no versículo 5º de Gênesis 39, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. Isso é interessante, né? E muitas pessoas até perceberam isso. A gente trabalha na empresa, a gente trabalha na escola, trabalha em determinadas situações, vive em determinadas regiões, e as pessoas percebem que o local é abençoado por a gente que serve a Deus. E as pessoas percebem isso. Até falam, faça a sua oração, a sua oração é mais forte, a minha é fraca. Não tem nada de oração forte e fraca, é confiança em Deus. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E o local é abençoado, a empresa é abençoada, a cidade é abençoada, o país é abençoado, quando nós temos pessoas que servem a Deus. E o versículo 6, Gênesis 39, 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Agora, José era atraente e de boa aparência. Então veja bem, Deus abençoa, mas vem também as tentações. E aí nós temos que estar preparados. Nós devemos descuidar em nenhum momento, porque o inimigo está rugindo como um leão para tentar nos derrotar. Nós sabemos que o nosso inimigo é Satanás. Ele existe, não é? Ele está aí presente. Ele está rugindo como um leão, tentando destruir a nossa vida espiritual. E José era de boa aparência e atraente. E o que aconteceu agora? Começam as tentações na vida de José. Vimos aí o período de provação, guiado, guardado, protegido por Deus. Agora, olha bem. Em primeiro lugar, José, como a gente viu aí no texto, um homem de sucesso. Esse é um grande entrave da vida do ser humano. Quando o homem está no sucesso, riqueza, poder, glória, isso é fascinante. E ele era um mordomo, tudo estava bem. Mas ele era formoso de porte e aparência. Ele vive numa sociedade guiada pela aparência. As pessoas são seduzidas pelas aparências. E as pessoas são levadas pelas aparências e acabam pecando contra as suas famílias, contra as suas atividades, contra as suas comunidades religiosas, por causa de não tomarem cuidado com aquilo que é lhe oferecido. E o inimigo vem e oferece muitas coisas para tentar destruir a vida espiritual daqueles que servem a Deus. Em primeiro lugar, ele era um homem de sucesso. E o sucesso é atraente, o sucesso pode e tem derrotado muita gente em todos os tempos, em todas as épocas. Agora veja bem, Gênesis 39, 7 vai ainda mostrando para nós esse momento tentador na vida de José. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José. Veja bem, ela queria José, ela queria transar com José. Um dia ela disse, vamos para a cama. Hoje nós somos uma sociedade guiada
pelo interesse sexual. Hoje nós vimos mulheres, homens, atrapalhando as vidas conjugais dos seus próximos, dos seus amigos, dos seus parentes. Sério, porque a gente vive numa sociedade sexualizada. E essa mulher estava ali tentando José, levando que José pecasse, não é, nessa prática de adultério. Porque ela era uma mulher casada. Eu dormia com uma mulher casada é adultério. E aí a colocação em 39:10. Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele fugia, realmente, que é a atitude correta. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso pecar contra Deus. Deus está vendo tudo, Deus está observando tudo. Isso é primordial em imprimir no coração dos meus filhos. Eu sou professor de alunos que vão para a universidade, professor de redação para o vestibular, e os pais conversam comigo. E agora vai para a universidade, vai ser perigoso. Falei, não vai ser perigoso. Se você ensinou seu filho a temer a Deus, não medo de Deus, mas respeito a Deus, onde o seu filho estiver, ele não fará nada que desagrade a Deus. Ele se manterá firme e vai aprender a dizer não, que é o que a gente vê aí com a experiência de José. E no versículo 12 do capítulo 39, nós temos aí, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Quer dizer, ela insistia, assediava, e agora chega um momento que ela agarra a pessoa. Vamos, deite-se comigo. Mas ele tomou a atitude mais correta. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Ele fugiu. Muitas vezes nós temos que fugir para não pecar. Ali nós estamos tentando sair dos vícios, das drogas, das bebidas, da própria sexualidade. Nós temos que fugir disso tudo, abandonar. É a atitude mais correta. É primária, mas é a mais correta. E olha o que aconteceu. A mulher pecadora, não é? E as egípcias eram conhecidas por serem mulheres lascivas e infiéis. Elas tinham umas práticas assim de infidelidade imensa. E eram mulheres assim que traíam naturalmente, como se fosse normal. Não é? Era comum isso, não normal, comum isso. E todo dia ela falava, e olha, e era uma insistência muito grande, deita-te comigo. Mas ele a rejeitava. E olha que interessante, né? Numa terra distante, diferente, mas ele tinha o temor de Deus. Aquilo não era agradável a Deus. Ele não poderia trair o seu senhor Potifar. Tinha entregue tudo nas suas mãos, menos a esposa. E observe que a poderosa tentação. Por quê? Ele era um jovem viril. Ele era bonito. Ele estava na sua plena sexualidade. Olha bem, longe de casa, ninguém estaria vendo. Em um país estranho. Mas ele tinha consciência que Deus, o nosso Deus, ele é onipotente, tem poder sobre tudo. Onipresente, está em toda parte. Estava ali e onisciente. Ele sabia de tudo. Então, a poderosa tentação, e vem as tentações. Por isso, quando vieram as tentações, agarremos a Deus, fujamos dela. Percebemos a ação. Eu sempre, quando faço palestras jovens, lembro, não olhe duas vezes porque você peca. Uma vez não tem como fugir, mas não olhe duas vezes que você peca. Porque as tentações estão aí, estão em toda parte, agindo. E agora que nós temos elas dentro da nossa própria casa. Antigamente era a TV, a gente desligava, agora a internet ela está aí 24 horas da nossa vida e está tentando nos levar a fazer coisas que não agradam a Deus, tentando-nos a agradar o Senhor. Mas veja bem, Gênesis 39:8 ainda. Mas ele se recusou e lhe disse, olha a colocação do servo de Deus no momento de uma tentação. Meu Senhor não se preocupa com alguma coisa de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. E no versículo 10 do capítulo 39, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, porque realmente não era para ele, não era. A tentação vem e é uma coisa temporária, as tentações elas vêm e destroem a nossa vida, destrói o nosso casamento, destrói as nossas relações de amizades, destrói tudo. Um prazer temporário acaba com a vida. Eu me lembro de livros que eu li, principalmente pessoas que pegaram doenças graves. Nós tivemos aí a AIDS por muito tempo.
E eles diziam apenas, um prazer momentâneo me levou a ter AIDS e hoje eu estou no fim, e acabaram vindo a falecer milhares de pessoas por causa de um prazer momentâneo, que é o que a tentação leva, temporário, destruiu a vida da pessoa. Mas veja bem, no versículo 12 ainda, de Gênesis 39, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu de casa, deixando o manto à mão, ele fugiu. E é isso que nós temos que fazer, fuja da tentação. Percebeu ela aparecendo ali, ela surgindo, porque depois de Deus, quem mais nos conhece é o diabo, é Satanás. Ele sabe dos nossos pontos fracos, ele conhece todos os nossos pontos fracos. E ele vai usar aquilo para tentar destruir a nossa vida espiritual. Por isso, coloquemos os nossos pontos fracos nas mãos de Deus. E sejamos alerta, íntimos de Deus, para que o inimigo venha e não tenha poder nenhum. O inimigo é como o morcego. O morcego, ele não chega próximo da luz. E quem está na luz de Cristo, o morcegão, o diabo não chega próximo, não tem poder, não tem ação nenhuma. E hoje nós sabemos que ele está amarrado, o diabo está amarrado. Ele não tem ação, é como um cachorro. Ele está amarrado, o cachorro amarrado naquela casa pela corrente. Você não chega perto dele, até onde a corrente vai, você fica longe ali. E o diabo é a mesma coisa. Jesus Cristo destruiu o poder da ação dele ali na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente, que era a promessa que viria. Aquele nascido de mulher, Gênesis 3,15, esmagaria a cabeça da serpente, ele veio, esmagou a cabeça da serpente, ele tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas nós não devemos nos levar e estarmos atentos sempre ao que a palavra de Deus nos diz. Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós somos fracos, falhos, e nós temos que ter diariamente a dependência de Deus, para que o inimigo não tenha ação nenhuma, e vivemos na luz, porque ele não tem ação nenhuma naqueles que andam com Jesus nos seus caminhos. Mas vejamos que, em quarta tentação, sua maravilhosa reação. Isso é muito importante. As coisas vêm e a nossa reação. E por que ele não passou dos limites? Não passou dos limites. Aí nós temos que aprender com José, diante das tentações. Elas vêm, elas estão aí, e o Senhor nos dá a capacitação para vencer as tentações, como deu a José, a capacitação do alto. Ele cultivava profunda atenção à presença de Deus. Eu sempre tenho que lembrar que quem está comigo é Deus em tudo, sejam nas provações e sejam também nas tentações. Como Deus esteve nas provações com José, Deus estava agora nas tentações. E ele tinha uma profunda atenção a Deus. E a gente, ao ler aí Gênesis 39:2, descobrimos isso. O Senhor estava com José de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Saiu da casa do pai, foi vendido. E para o pai, os irmãos mentiram que um animal tinha devorado José. Tomaram a túnica de José, colocaram de sangue ali, dando demonstração. O pai pensou que José tinha morrido, não é? Mas José não tinha morrido. José estava a cumprir o plano de Deus na ação triste dos seus irmãos. E em Gênesis 39, versículo 3, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. As pessoas percebem, quem anda com Deus tem uma vida abençoada. E a gente anda com Deus não para ter vida abençoada, mas porque a gente é íntimo de Deus e sabe que a única razão da existência humana é servir a Deus. E automaticamente, não é? A intimidade com Deus, a entrega a Deus, recebe a bênção de Deus. É abençoado em tudo. Não somente material, mas em tudo que faz na vida tem a bênção do Senhor, como acontecia com José. Ele tinha profunda intimidade com Deus. E no versículo 21 de Gênesis 39, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então observe que quando foi para a prisão, o Senhor estava com ele. E ali o carcereiro foi simpático a José, percebeu a diferença naquela vida. E ali o colocou para auxiliá-lo na prisão. E em Gênesis 39, versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada que estava ao cargo de José. Então José estava sendo preparado ali na prisão para assumir o palácio. E ele o carcereiro não se preocupava, porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então é tão bom ter a presença de Deus em tudo. Se as pessoas descobrissem o quão bom é servir a Deus e viver para Deus,
descansar em Deus, confiar em Deus, elas teriam uma vida plena, satisfeita, não viveriam com as migalhas dessa vida, com os medos, com os temores, com as angústias, com as ansiedades, mas elas aprenderiam a descansar plenamente em Deus e a confiar em Deus, como José. Foi para a prisão, Deus estava com ele. Caluniado, Deus estava. E a coisa mais importante na vida da gente é quando as pessoas falam de nós mentiras, que não são verdades. Isso é importantíssimo, porque Deus está nos acompanhando, está guiando, sabe de tudo, e Deus age, principalmente em relação àquelas pessoas que agem contra nós. Nós pedimos que Deus as transforme, mas cada um terá consequências das suas atitudes. E eu fico atento a isso, né? Mentiras, calúnias, como é o que aconteceu aí com a esposa de Potifar. Imagine a sensação dela, não tem no texto bíblico, depois que ouviu lá, era o segundo no Egito depois de Faraó. Mas veja bem, também, capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José de modo que esse prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. O mais importante era a bênção de Deus. Nas tentações, fundamental. Ele vai nos ajudando a enfrentar e a superar e não cair nas tentações. E no versículo 3 de Gênesis 39, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo, que realizava, e no versículo 4 ainda, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Olha, a pessoa que tem a vida abençoada, onde vai, é uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Ele foi uma bênção na prisão, como foi uma bênção na casa de Potifar. E uma bênção no Egito, é claro, depois como governador. E o versículo 5 ainda, né? Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E ainda veja, a gente trabalha naquela empresa e aquela empresa é abençoada pela presença daquele que serve a Deus, não daquele que não serve a Deus. O seu patrão que não serve a Deus, ele é abençoado pela sua presença ali, em Gênesis 39, 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência, claro. Agora veja bem, então a gente viu aí, ele cultivava uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus que José tinha, abençoava a sua vida em tudo, tanto nas horas difíceis, quanto nas horas alegres. E a gente vê que ele era diligente no trabalho. Servia seu Senhor como se fosse Deus. E isso é importantíssimo. Era o propósito, a direção, porque ele estava sempre ocupado servindo a Deus. E é isso que nós estamos fazendo nessa vida, nós viemos para servir a Deus. Como esposo, como esposa, como empresário, como funcionário, nós estamos aqui para servir ao Senhor. E, quando nós lemos Gênesis 39, 8, mas ele se recusou e lhe disse, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que deixou aos meus cuidados. Volta de novo a enfatizar aí a tentação da mulher de Potifar em relação a José. O 9, de 39, Gênesis. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora. Olha, claramente ele tinha consciência disso. Porque a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha que interessante, né? Nessa vida nós somos tentados a muitas coisas. Mas nós sempre lembramos, nós estamos aqui para servir a Deus. E nós não devemos, de maneira nenhuma, trair ao nosso Deus. É a vontade de Deus soberana. E é a vontade de Deus soberana que me abençoa nessa vida e vai me levar para a eternidade. E no versículo 30, capítulo 39, versículo 10 ainda. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, porque ele estava servindo a Deus. E quando vieram as tentações, fuja delas e lembre-se, você está servindo ao Deus todo soberano, poderoso. E a Ele toda a glória, e eu tenho que fazer a sua vontade. E ele, aí a gente vê, recusou a nutrir maus pensamentos em relação àquela mulher. Ele recusou. Hoje nós estamos numa sociedade em que a tentação maior são os pensamentos. Primeiro, a tentação olha a aparência, né? E a pessoa é seduzida pela aparência. E a aparência cria o desejo.
e o desejo, a cobiça, me leva a praticar o ato em si, ou a pensar aquilo. Porque Jesus Cristo alerta muito a nós. O adultério não é só a prática em si, mas eu, na minha mente, posso estar adulterando com a mulher do meu próximo, com o marido do meu próximo, com a mulher do meu próximo, com a esposa do meu próximo, desculpe, eu posso estar adulterando. Então eu tenho que estar em alerta. E ele não nutria esses pensamentos. Nós temos que cuidar da nossa mente. A nossa mente deve estar sempre cheia, como o apóstolo Paulo nos alerta. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós temos que tomar muito cuidado com ele. Ele usou a palavra mais difícil. Não, não, não. Não vou trair o meu Deus. E é isso que nós temos que estar agindo. Não vou trair o meu Deus todo soberano. Não vou trair a minha esposa. Não vou trair o meu esposo. Não vou me corromper. Eu estava recebi um vídeo muito especial do Mário Sérgio Cortella, o grande filósofo, e ele alertava. Alertava como? Alertava que ele havia sido secretário da Educação de São Paulo. Houve tentações para que ele agisse de forma corrupta, mas ele jamais agiu. Jamais foi levado. Ele tomou a decisão de não vou ser corrupto. E não foi. E ele manteve-se íntegro quando estava no seu cargo ali na prefeitura de São Paulo como secretário. E olha bem, Gênesis 39, versículo 8. Mas ele se recusou e disse, meu Senhor, meu Senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que te deixou aos meus cuidados. E agora o versículo 9 de Gênesis 39. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele não me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Isso é muito sério. Tudo que eu fizer nessa vida contra Deus terão consequências sérias. Ele tinha consciência disso ali naquele momento. E, veja bem, avaliou essas consequências. Não é? E a gente nunca pode esquecer uma coisa importante. Os nossos pecados afetam os outros. A nossa esposa a chorar, nosso esposo a chorar, os nossos filhos a chorar, os nossos amigos, nossos vizinhos, as nossas comunidades religiosas, todas sofrendo pelo nosso pecado. Então nós temos que estar em alerta. E ali José preocupou-se com Potifar, jamais. Jamais, em primeiro lugar, Deus, jamais pecar contra Deus. E depois pecar contra o meu próximo ali, que seria, no caso, Potifar. Agora, veja bem, compreendeu que o pecado é contra Deus. Isso é ponto pacífico. A tentação quer me levar a pecar contra Deus. E ele estava consciente disso. E em Gênesis 39, versículo 9, nós temos aí, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. E aí no versículo, a parte B do texto. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar com Deus? Como que eu posso pecar contra Deus? O pecado gera morte, e morte eterna, perdição eterna, inferno. Existe inferno, não adianta as pessoas dizem inferno é uma criação, uma fantasia. Não, é um lugar real. Legal? Para onde vão aqueles que pecarem contra Deus? E no caso aí, ele lembrou muito bem essa verdade, jamais ele compreendeu que o pecado é contra Deus. E aí nós vemos que ele utilizou o meio primário da fuga, que é Gênesis 39, 12. Correu. Há um filme terrível, chamado Corra, se você assistir, assista. Assista uma vez e nunca mais. Por falar em Corra, vamos concluir a nossa meditação. O servo, em meio à provação e tentação, ele confia no seu castelo forte, que é Deus. Por isso nós vamos concluir cantando esse hino de Martim Lutero, o hino de 1529, o grande reformador. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal,
Já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. E de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E é nessa segurança, essa certeza, que nós estamos capacitados, como José do Egito, a enfrentar as tentações e as provações. Que Deus nos abençoe. Ao concluir, vamos fazer uma oração, pedindo a direção de Deus em nossas vidas e nos capacitando a enfrentar os momentos de tentações e provações. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, glórias, honras ao teu nome, e especialmente porque tu és o Deus que nos ama com amor eterno. Mandou o único Filho para dar a vida por nós. E graças a Jesus Cristo, hoje nós somos íntimos de Deus, íntimos do Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos por essa manhã, pelo estudo, e rogamos que o Senhor nos dê capacitação do alto para enfrentarmos as tentações que vierem em nossa vida. E todas elas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E as provações também, ó Pai, que a cada dia elas possam também nos fortalecer e que o nosso amor cada vez maior seja por Ti e para com o nosso próximo. Guarda, ó Pai, todos que nos assistem hoje, todos possam receber a Tua força, a Tua capacitação. Se há problemas, que o Senhor possa estar sanando. Se há dificuldades, que o Senhor esteja possibilitando vitórias. Guarda, Senhor, aqueles que estão nos asilos, os conforte, os proteja, aqueles que estão nos hospitais, e seja curando fisicamente e espiritualmente, e aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor lhes dê o conforto que eles precisam. Guarda-nos durante essa semana e nos abençoe e guarda o nosso país. Tenha misericórdia da nossa nação e dá ao povo brasileiro a orientação para as eleições em nível federal e nível estadual. Que todos aqueles escolhidos sejam por Ti e que possam dirigir a nossa nação, abençoados pela Tua direção, pelo Teu cuidado. Guarda-nos agora, derrama a Tua paz e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino? Quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor do céu e Senhor próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contaram.
família fez morrer. Se tudo se acabar,